Trazer notícias de fato do Atlético, né? Abrimos a TBB sempre com opinião, com o nosso Edu Panzi. Agora vamos pro campo para trazer notícias também, para trazer detalhes. E o jogo do fim de semana, jogo duro. Tô com o Edu nessa aí, viu, cara? Jogo duro. Pegar a classificação só do brasileiro e falar que o Mirassol tá lá embaixo, tá jogando mal, não é bem essa a realidade, não. Aliás, o Mirassol vai se classificando aí nas Copas e no brasileiro tentando se reerguer. 4 vitórias nos últimos 5 jogos. É isso 5 aí. 5 jogos sem perder. É isso aí. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, muito boa noite para você, Cirilo, Edu e a todos que acompanham a gente aqui na turma do Bate-Bola. Jogadores do Atlético finalizaram há pouco lá no CT a atividade de hoje. Quem atuou por mais minutos ontem fez apenas regenerativo na academia. Os demais jogadores foram a campo na Cidade do Galo no primeiro dia de preparação para essa partida contra o Mirassol. Chamou muita atenção, né, a entrevista coletiva do Eduardo Domingues, onde ele fala de muitos erros pontuais cometidos pela equipe nessa derrota para o Ceará nos 90 minutos e depois a classificação para os pênaltis, que iria mostrar muitos vídeos, né? Não tem muito tempo de trabalhar em campo em cima dessas situações que considera estão prejudicando o jogo do Atlético. O fato é que agora, no pensamento de Campeonato Brasileiro, 3 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. E este primeiro contra o Mirassol. Primeiro a gente fala aqui sobre venda dos ingressos, né? O Atlético já está comercializando desde ontem os ingressos para os sócios Galo na Veia, inclusive com o anel inferior de ingressos, aliás, o anel superior de ingressos a partir de R$ 29,90 para as categorias de NV e inclusive com 4 ingressos adicionais, podendo ser adquiridos com 50% de desconto pelos sócios do Atlético. GNV, e hoje começou a venda para o público geral e também para os torcedores do Mirassol. O Galo vai buscar, Cirilo, a 4ª vitória como mandante neste Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos, triunfou 3 vezes e tem também 3 empates e a derrota para o Flamengo. Outro ponto que chamou muita atenção na entrevista coletiva do Eduardo Domingues: quantidade de gols sofridos pelo Atlético desde a sua chegada. Ele falou sobre isso, né? Estamos tomando gol em todos os jogos. Aí a gente lembra ao ouvinte da turma do Bate-Bola: o Barba vai estrear na segunda partida contra o América no Independência, em que o Galo se classifica também nos pênaltis, também com boa atuação do Everson para a decisão do estadual, num 0-0. Depois, no primeiro jogo dele pelo Campeonato Brasileiro, já estávamos vivendo a 5ª rodada, o Galo vence o Inter em casa por 1-0, ganha na 7ª rodada por 1-0 do São Paulo e na rodada 9, no dia 2 de abril, fez 4-0 contra a Chapecoense fora de casa. Então são 4 partidas em 19 jogos de Eduardo Domingues que o Atlético conseguiu ficar sem sofrer gols, tomou gol em 15 jogos. Já são 19 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, 20 gols marcados pelo time com o Eduardo Domingues, 23 gols sofridos com o Barba no comando do Galo. Falávamos, Cirilo, em manchete sobre dúvidas para a escalação diante do Mirassol. E atenção, porque são jogadores, né, que em breve teremos novidades, mas ainda não há liberação desses atletas. Então pode ser um fim de semana, a princípio, sem jogadores importantes, como Gustavo Scarpa, entorce no joelho, esse deve parar por um pouco mais de tempo, estamos imaginando. Vitor Hugo, edema na coxa esquerda, ele não atua desde o jogo contra o Flamengo. Era 26 de abril, né? Quando foi o último jogo do Vitor Hugo. O Juan Tressoldi entorce no pé esquerdo, está entregue à fisioterapia. E agora essa situação revelada ontem sobre o Bernard, que tem também um problema físico e é outra dúvida para o jogo diante do Mirassol. Partida das 6h30 da noite deste sábado, próximo compromisso do Galo no Campeonato Brasileiro, Cirilo. Pedro Abílio, mais notícias do Atlético neste primeiro tempo. Vamos lá, né, Cirilo? Com a classificação na Copa do Brasil, o Edu falou bem, agora só depois da Copa do Mundo, as 8ª de final da competição. O Atlético recebeu R$ 2 milhões por participar desta 5ª fase e mais R$ 3 milhões pela classificação à próxima fase do torneio. Pausada a Copa do Brasil, restam 5 jogos, 3 de Campeonato Brasileiro e 2 de Copa Sul-Americana. Além do Mirassol em casa, o Atlético vai enfrentar como visitante antes do Mundial o Corinthians no dia 24 de maio e o Vasco no dia 31 deste mês. Já na Sul-Americana, dia 21, tem o Cienciano e na quarta, dia 27, o Puerto Cabello. São 2 jogos mandantes
Então, 2 jogos como mandante, né, para o Atlético buscar reverter essa situação de lanterna na competição sul-americana a partir da semana que vem. Portanto, este jogo contra o Mirassol, o último jogo como mandante, claro, tendo em vista o Campeonato Brasileiro, Cirilo. Agora, outra situação que vou puxar aqui do que comentava há pouco o nosso Edu Panzi. A Itatiaia tem informação, Cirilo, de que realmente o Atlético está buscando no mercado um gerente de futebol. Este nome ainda não é revelado, mas o Atlético, de fato, deve ter alguém para ocupar a função que era exercida até o fim do ano passado pelo Vitor Bage, que é essa pessoa que faz o elo entre o vestiário e a diretoria de futebol, entendendo, né, que hoje existe, além de toda a pressão, uma sobrecarga, né, de funções em relação ao que faz o CSO, ou não é mais CSO, né, o Paulo Brax enquanto VP de futebol no Atlético. Mas existe sim, viu, Edu, essa preocupação também no clube, e o Atlético deve ir ao mercado para trazer um gerente de futebol. Eu acho que passou da hora, né? O Atlético tem um nítido, um claro problema de vestiário, e é claro que o treinador também é um gestor de vestiário, mas a figura do gerente, chamem como quiser, a gente já não sabe muito mais quais são as nomenclaturas do futebol. Não é só o CEO, como é que chama? Gerente de futebol? Não é só o Atlético, né? Todos os clubes estão modernizando aí seus organogramas, então fica difícil, a gente meio que embaralha. A linguagem meio empresarial, né? Nós é que temos que nos adaptar mesmo. Aí é uma falha até minha, mas enfim. Mas precisa de alguém para cuidar melhor do vestiário do Atlético. Porque tem muito jogador de futebol que monta na situação e fica ali tranquilo. No Atlético tem algumas situações, né? Pelo menos a impressão que passa pra gente é essa. Então, que o Atlético haja rápido no mercado, traga essa pessoa que saiba cuidar do vestiário, que entenda de vestiário, que saiba lidar no dia a dia de um time de futebol, com o jogador, com a comissão técnica e também com a diretoria. Isso é fundamental, porque um clube que quer ficar saudável em todos os setores, ele precisa começar pelo futebol. O Atlético é um clube de futebol. Para o Atlético estar saudável administrativamente, financeiramente, ele precisa estar saudável no futebol, porque senão nada anda. Então, tomara que o Galo consiga trazer alguém competente, porque eu não sei quem é, mas o responsável atual não está dando conta do recado. O que credencia John, Ederson e Bento estarem na pré-lista e não, por exemplo, o Everson, que vive um momento espetacular no futebol brasileiro, já de algum tempo? O que acontece? Tem uma nuvem em Belo Horizonte alguma coisa décadas, contra goleiro que atua aqui. Porque o Fábio ficou aqui mais de década pegando até sinal de Wi-Fi e não ia para a seleção nunca. Tem uma nuvem sobre os goleiros de Belo Horizonte que não deixa o treinador da seleção enxergar. Ou tem algo que a gente não sabe que acontece. Porque não faz o menor sentido alguns nomes de goleiro numa pré-lista de seleção brasileira e o do Everson sequer tá ali, cara. Ah, não, mas é a idade. Caramba! A Copa do Mundo são 8 jogos. São 40 dias. Você vai abrir mão de um cara que está vivendo um momento espetacular, um goleiro? Não, talvez nem para ser titular, ok, o Alisson é mais goleiro que o Everson, mas para estar no grupo. O Everson joga todos os jogos do Atlético, tem nada físico para falar dele. Sim, mas a próxima Copa é a próxima Copa. Que se dane a próxima Copa. Você tem que pensar na atual. Então não faz o menor sentido, eu não consigo entender o porquê. A gente acabou de ouvir aí, o Wellington Campos trouxe a renovação do Ancelotti, mas é inexplicável não se falar em Everson na seleção brasileira, como foi durante mais de uma década, inexplicável, e até hoje ninguém consegue explicar por que o Fábio nunca foi para a seleção brasileira. É um negócio de louco que acontece. Talvez na década passada, se o Fábio tivesse no Fluminense, ele teria ido. Não, mas agora que ele foi pro Rio, eles descobriram e estão pedindo aí. Tem gente que tá pedindo. E se o Everson fosse goleiro no Rio ou em São Paulo, você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida que ele não estaria na pré-lista, não. Ele estaria como certeza de convocação da seleção brasileira. Então, cara, é inexplicável o que acontece. O Everson está fora de uma pré-lista. São quantos nomes? 55. De 6 goleiros, pelo menos. De 6 goleiros, ele não está. É um escárnio. É um escárnio e pouco se discute isso. Eu também acho. É um absurdo não se discutir isso. Aliás, a gente fala isso uma vez por mês aqui, né? Uma vez por mês que o Everson faz isso, uma vez por mês no Atlético, né?
Mas a gente discute, opa. O pessoal eixo Rio-São Paulo que não discute isso. Eu acho incrível, cara. Acho incrível. O Everson é, de fato, Marcos, um nome esquecido, né? Esquecido no cenário nacional. Não dá pra naturalizar o goleiro que faz o que ele faz, não ser lembrado entre os 6 goleiros da seleção brasileira. O mais grave é que lá, fora de Belo Horizonte, eles acham que o Everson é só pegador de pênalti. Aí não é possível. O que é mais sacanagem, falta de conhecimento, um absurdo achar que o Everson merecia uma seleção brasileira porque ele é pegador de pênalti. Ontem, o que ele trabalhou ontem, meu. O pegador de pênalti do Everson é o plus. Porque o que ele tá pegando nos 90 minutos, ontem ele salvou, nós falamos isso no primeiro tempo. Sim. Ele foi fundamental para a classificação do Atlético antes dos pênaltis. Não, e esse é o cenário, não é o cenário de ontem, é o cenário há anos. Não, tem o Everson alguns tem anos. evitado vexames recentes do Atlético bastante tempo. É inexplicável o que acontece. Eu tô falando do Ancelotti da seleção, mas a seleção é o reflexo do resto da mídia, da crônica brasileira, que não se fala em Everson. E se você for falar de atletas que decidem jogos, né? Que decidem jogos. Lá na frente você vai ter os decisivos que vão botar a bola na casinha. Mas é decisivo lá atrás, cara. O Everson já tá aí no Atlético, tem uns 6, 7 anos já, Cirilo? Desde 20, né? Desde 2020. Cara, já são 6 anos jogando nesse mesmo nível, nessa mesma toada, decidindo jogos importantes. Ô, Panzi, eu te digo outra, cara. Se fosse só pênaltis ainda... já valeria. Cara, leve esse cara pra pegar uns pênaltis lá na seleção. Bota ele na decisão por pênaltis, entendeu? Você tem um cara desse que vai decidir jogo pra você, cara. Não dá pra abrir mão. Não dá pra normalizar isso. Não dá pra, numa lista de 50 e pancada, ter 6, 7 goleiros lá que já tiveram as suas oportunidades. E o Everson sequer tem uma oportunidade, cara. Isso é incrível. É incrível. E temos falado muito de atacante, de Neymar, de meio de campo, de volante, lateral. Mas goleiro pra Copa do Mundo me preocupa demais. Me preocupa muito para a Copa do Mundo. E o Everson não fez parte da lista da seleção brasileira em nenhum momento neste ciclo aí. O Abílio, inclusive o Everson, temos uma fala para registrar na turma do bate-bola. Celebrando esta classificação do Atlético na Copa do Brasil, destacando também a atuação ruim e o convite para a massa, ou melhor, a convocação para esta sequência que tem Campeonato Brasileiro pela frente. Vamos ouvir o herói da noite, Everson. A expulsão acabou comprometendo muito o nosso jogo em si. Se jogar quase 100 minutos com um jogador a menos aqui é muito difícil, conheço muito bem. O estado do gramado, infelizmente, não ajuda e aqui é muito mais abafado, então a gente acaba sentindo. Então, infelizmente, acabou interferindo um pouco, mas no fringir dos ovos são 2 jogos. Infelizmente, jogamos mal o segundo jogo, mas conquistamos a classificação, que era o mais importante. A gente acompanhou alguns jogos, equipes de Série B eliminaram os grandes da Série A. Alguns jogos foram bem nivelados, então hoje em dia está muito mais nivelado. Sabemos que precisamos melhorar, principalmente no brasileiro, mas vamos ficar com ponto positivo, conquistando uma classificação aqui onde até os 45 segundos tempo a gente estava sendo eliminado. Então vamos vangloriar, vamos pensar pro lado positivo essa classificação, trabalhar para que a gente possa voltar a pontuar na nossa casa no brasileiro. Convocar o torcedor do Galo é sempre chovendo molhado. O torcedor do Galo nunca abandonou a sua equipe. A gente sabe que nos últimos dias estão indo um pouco menos no estádio por conta de horário, então a gente sabe que agora vamos ter um jogo no sábado, então a gente pede apoio ao torcedor, que ele vai lá, nos incentive, que eles possam fazer uma sinergia, que a gente possa jogar junto. A gente sabe que dentro da nossa arena a gente é muito forte, infelizmente a gente veio de 2 revés, dos últimos 6 pontos fizemos só um dentro da nossa casa, então sabemos da importância que é jogar dentro da nossa casa, principalmente com o apoio do nosso torcedor. Eu tenho certeza que quem puder vai lá para nos incentivar, nos apoiar os 90 minutos, para que a gente possa voltar a vencer em casa no Brasileiro. Everson, goleiro do Galo, conversando com o nosso Paulo Azeredo na zona mista lá do Castelão, depois da classificação do Atlético à próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, destacávamos, né? O Atlético treinou agora à tarde, treino regenerativo para quem esteve em campo por mais tempo ontem. Jogadores voltam aos treinos nesta sexta-feira, quando o Barba vai definir o time, tentando sanar aquelas dúvidas que vêm, especialmente da fisioterapia e do departamento médico. Agora, com relação ao duelo contra o Mirassol, Cirilo, amigos da turma do bate-bola, o Atlético venceu há pouco o Mirassol no Brasileiro Sub-20, o Galo que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro da categoria, jogou na Arena MRV e com os gols do Jonatas, do Ronaldo e do Mosquito, venceu por 3-0, foi mais uma vitória agora com 9 pontos no Grupo A no Brasileiro Sub-20 Série B. 7h35, Cirilo, amigos da turma do bate-bola. A expulsão do Cissé ontem foi a 7ª do Atlético na temporada. 7ª expulsão em jogo, né? Tô excluindo aquelas 11 que tivemos na briga generalizada do Campeonato Mineiro, da decisão do estadual.
mas 7 expulsões até aqui em cerca de 30 jogos aí na temporada.